Bom sábado a todos os irmãos. Meu nome é Stanley Gonçalves, eu tenho 22 anos, eu sou pastor formado agora nesse último ano de 2021. Atualmente eu trabalho como professor de religião em duas escolas. Uma das escolas é ali, a escola que o Andrei trabalha, que é a escola de Americanópolis, e a outra escola eu trabalho lá em Pedreira, na escola no Colégio de Pedreira. Eu moro lá no Capão Redondo, é uma viagenzinha até aqui, né? E aí, mas ainda bem que eu cheguei, deu tudo certo. Eu sou muito honrado por estar aqui nessa manhã e obrigado pela sua presença também. O sermão, já vou pedir para ser projetado aqui, por favor, o sermão de hoje. Eu já falei que eu tenho 22 anos, eu estou noivo, eu vou me casar agora em outubro, olha só que bênção. Amém ou não amém? Casar é bom ou é ruim? Eu vi ruim aí, hein? Então não vou casar mais. Bom, dizem que é bom, né? Vamos ver se é bom. Mas brincadeira, gente, tá? Eu vou casar em outubro. A minha noiva, ela mora lá em Engenheiro Coelho. A gente se vê uma vez por mês, ok? Já nós estamos namorando há 3 anos e 6 meses. Fizemos 3 anos e 6 meses agora no dia 15. Mas quando Deus está à frente, o amor rompe todas as barreiras, certo? E aí Mas a partir de outubro ela vai dormir do meu ladinho todos os dias, né? Não vai escapar mais. Mas eu estou muito feliz de estar aqui pela presença, obrigado pelo convite. E nós vamos estudar juntos uma história da qual você já conhece, mas eu quero trazer essa história numa perspectiva que talvez você ainda não tenha visto. Eu estou um pouco rouco, eu ia cantar hoje também, só que eu estou rouco e eu não consegui, porque às vezes a gente dá uma bronca nos alunos, sabe? E a voz às vezes não aguenta. Então já faz uns dias que eu estou rouco, não consegui me recuperar para hoje, mas não tem problema, tá? Nós vamos estudar juntos a palavra de Deus e vai ser uma grande bênção. Mas para isso, para ser bênção mesmo, você precisa prestar atenção. Então convido você a ficar bem atento aqui em tudo que eu vou falar, em tudo que a gente vai estudar, que eu tenho certeza vai tocar seu coração nessa manhã, tá bem? Então vamos lá. Vamos ver se está passando aqui, ó. Tá ligado? Aí, acho que agora foi. O texto base para o sermão de hoje se encontra aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que diz o seguinte: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, o texto me diz que quando estou fraco é justamente a hora que eu estou forte. Como isso é possível? Eu não sei se você já parou para perceber, mas eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Parece que sempre nos momentos de maior fraqueza nossa, é justamente no momento que Deus vem com o sustento que a gente precisava. Ou seja, quando a gente se sente fraco, é justamente a hora que Deus vem e nos dá a força que nós precisávamos. Ele nos dá o sustento que a gente precisava. Então, sempre no momento de maior fraqueza nossa, é um momento que a gente se torna mais forte, porque Deus vem como um super-herói para nos salvar do nosso problema. Agora é o seguinte, a história que eu vou contar fala de 3 rapazes que eles tinham tudo para ser os mais fracos da história. Tudo para ser os mais fracos. Porém, pelo contrário, eles foram os mais fortes da história. Eles foram os mais fortes. E é isso que eu quero estudar com você nesta manhã. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 3. Daniel, no capítulo 3. Livro de Daniel, do capítulo 3. Amém, misericórdia? Amém? Misericórdia? Vamos esperar um pouquinho. Vamos lá. Daniel, no capítulo 3. Acompanhe a leitura comigo a partir do verso 1, mas preste muita atenção nos detalhes, ok? Preste muita atenção. Vamos lá. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1.
A Bíblia diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 60 côvados, de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou chamar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O arauto então apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Paremos por aqui. Olha só então a leitura. Você já sabe qual a história que a gente vai falar aqui? A história de quem? Qual é o nome dos três? E agora? Sadraque, Mesaque e Abidnego, ok? Nós vamos falar deles agora. Agora você pode estar se perguntando, né? Mas poxa, eu vou ouvir essa história de novo. Né? De novo. História para criança, ouvir, né? Eu cresci ouvindo essa história. Pois é. Quando eu fiz esse sermão em novembro do ano passado. Eu estava no último ano de teologia e a gente estava tendo ali uma aula sobre o Armagedon. E o professor que estava nos dando essa aula era o doutor Vanderlei Dornelles. E ele, quando ele estava falando essa aula para a gente sobre Armagedon, eu fiquei encantado, fiquei profundamente tocado pelo paralelo que ele fez com essa história. E ali, a partir daquele dia, né, eu fiquei encantado, né, com aquela aula, e eu me senti motivado e inspirado a fazer um sermão. Então, eu me sentei e fui inspirado a fazer esse sermão. Toda igreja nova que eu vou, ou se vou para pregar, ou se vou para cantar, eu trago essa mensagem em toda igreja nova, porque eu venho aí, né, espalhando essa mensagem e realmente ela toca o nosso coração. E eu tenho certeza que pode acontecer o mesmo hoje aqui, ok? Mas para isso você tem que ficar muito atento. Então preste muita atenção. O texto, ele começa dizendo que o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua de ouro, certo? Sim ou não? Uma estátua de ouro. Qual era a altura dessa estátua? A Bíblia me diz que a estátua ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Primeira coisa, qual a medida de um côvado? Medida de um côvado? Olha só, você acertou. Um côvado, eles mediam na época deles, um côvado era da ponta aqui do cotovelo até a ponta dos dedos. Então, sempre dava em torno de 40 a 50 centímetros, sempre. Agora, para sermos precisos, um côvado equivale a 42, uns quebrados centímetros aí. Então, 42 centímetros e uns quebradinhos aí. Se a gente pegar 60 côvados de altura e trouxer para a nossa métrica de hoje, a gente vai ver que essa estátua ela tinha 27 metros de altura. É alto ou não é? Muito alto, 27 metros. Quem trabalha em construção sabe que é alto. 27 metros. Então, trazendo para a métrica de hoje, 6 côvados equivale a 2,70 metros de altura, de largura. Né? Agora, preste atenção. A largura da estátua é exatamente 10 centímetros da sua altura, certo? Porque ela tem 60 côvados e a largura de 6 côvados, ok? A gente sabe, né? 10 centímetros de 60, 10% de 60 é quanto? 6, ok? Então, 10% de 27 é 2,7. Será que eles fizeram isso, né? Foi sorte ali? Não, não foi sorte. Realmente, o número para tudo era o número 6, na época deles. Para tudo era o número 6. Então, a medida para qualquer coisa
era sexagonal. Então, a estátua ela tinha 60 de altura por 6 de largura. Então, para tudo era o número 6, para tudo que eles faziam. Tanto que foi de Babilônia que surgiu aquele famoso número, né? 666. De lá que surgiu. Então, para tudo era o número 6, ok? É um detalhe aí para a gente ver. Agora, o seguinte, eu não sei se você notou, mas todos os textos, os 7 textos que a gente leu aqui, os 7 versos, você notou que eles se repetem um pouco? Eles se repetem? Pois é. A gente vai ver muito isso aqui no capítulo 3. Eles se repetem bastante, dando uma ênfase. E a ênfase que o texto dá aqui foi que Nabucodonosor, ele construiu essa estátua. Agora pergunta, foi Nabucodonosor que construiu? Sim ou não? Sim ou não? Ele mandou construir. O detalhe é que, no texto, né, a gente vai ver aqui, só aqui no capítulo 3, as expressões a estátua que fizeste ou a estátua que fiz, aparece aqui 10 vezes no capítulo 3. 10 vezes, dizendo que foi Nabucodonosor que fez a estátua. Mas eu volto a perguntar, foi ele que fez a estátua? Sim ou não? Pode ter certeza que ele não pregou um prego naquele, né? Não pegou um martelo na mão. Ele mandou fazer. Mas por que será que no texto está falando, está dando uma ênfase de que foi ele que fez? Porque Nabucodonosor, ele era o quê? Orgulhoso. E no livro de Daniel, em todo o livro de Daniel, quando Nabucodonosor está no meio, a gente percebe que ele era um rei muito orgulhoso. Ou seja, o nome dele tem que aparecer. Não foi ele que fez a estátua. Ah, mas o nome dele tem que aparecer. Ok? Então, é sempre uma ênfase, realmente, que ele fez. Então, vamos lá. Nabucodonosor, então, ele chamou todos os povos mais importantes ali das províncias de Babilônia para a consagração, né? A inauguração da estátua que ele tinha levantado. Então, quando o pessoal todo, né, os governantes, né, os sátrapas, os prefeitos, todas as pessoas mais importantes das províncias vieram lá, quando todos estavam ali reunidos, então Nabucodonosor, ele criou um decreto. Qual era o decreto que ele fez? É o decreto que, olha, eu vou soltar todo tipo de música. E quando eu soltar todo tipo de música, todo mundo vai ter que fazer o quê? Vai ter que se curvar, se ajoelhar e adorar a imagem de ouro que ele fez. Porque se não se prostrar, vai ser lançado aonde? Vai ser lançado aonde, gente? Na fornalha de fogo ardente, certo? Agora, essa história, te lembra de uma outra parecida? Hã? Daniel, olha só. Vocês lembram que, é interessante, né? Daniel, depois que Babilônia foi invadida pelo Medo-Persa, pelo reino Medo-Persa, os dois líderes dos reinos eram Ciro e Dario. Daniel era mais próximo do rei Dario, certo? E o rei Dario, se você se lembra, ele também fez um decreto dizendo que por 30 dias todos os povos de Babilônia teriam que adorá-lo. Porque se não adorarem por 30 dias ao rei Dario, seria lançado aonde? Na cova dos leões. Daniel passou por isso. Agora, qual a diferença? Qual a diferença do rei Dario para o rei Nabucodonosor? Qual a diferença? É que o rei Dario, ele foi persuadido por homens invejosos a Daniel a escrever aquele decreto. Ele foi persuadido, ele não queria fazer. Foram os homens invejosos a Daniel que fizeram a cabeça do Dario para eles fazer aquele decreto. Nabucodonosor não. Ele teve a ideia, foi do próprio punho. Ou seja, está mostrando mais uma vez o orgulho que ele tem. Quem não adorar a minha estátua vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Foi isso que ele falou. Então, o que aconteceu? Toda sorte de música foi tocada e ele tocou toda sorte de música ali, como ele tinha dito. E é interessante, né? Porque todo mundo se ajoelhou. A Bíblia fala, todas as ações que estavam ali, todas elas se ajoelharam e ficaram curvadas. E agora eu queria falar uma coisa interessante e muito importante para você em relação à música. Presta atenção nisso que eu vou falar, em relação à música. Eu sou um cara que eu amo música. Eu respiro música. Na verdade, na minha opinião, não existiria mundo se não houvesse música. Ok? Agora é o seguinte, a música está em tudo que a gente faz. A minha voz falando, ela pode ser soada em tom de música. O barulho que a gente faz, tudo é música. Os barulhos, né, o som do carro, tudo é música, tudo. Agora é o seguinte, a música, ela é a forma mais extraordinária para tocar o coração de uma pessoa. Você quer ver um exemplo?
Eu posso aqui na frente fazer o maior sermão de todos, o melhor sermão de todos e fazer aquele apelo fervoroso. Se eu fizer aquele apelo, ó, venha para frente todos aqueles que entregam a vida a Jesus. Você vai ver algumas pessoas vindo. Não todas, algumas. Agora, chama Arautos do Rei para cantar aqui. Você vai ver quantos bancos vão ficar vazios. É o poder que a música tem. Tem música que a gente ouve, você pode passar o dia mais triste da sua vida. Se ao final do dia você ouvir uma música alegre, isso vai alegrar você também. Você pode passar o dia mais alegre da sua vida. Se ao final do dia você ouvir uma música triste, ou que te lembra algo triste que você passou na sua vida, você também vai ficar triste. Tem músicas que a gente ouve e a gente chora. É ou não é? A gente chora. Você não quis chorar, mas você acabou chorando. Por quê? Porque a música é tão linda que me fez chorar. Você não pensou, eu vou chorar. Não, você chorou ao ouvir a música. Tem outro tipo de música que você ouve, não tem como ficar parado, não é? Você mexe um pezinho ali, uma mãozinha aqui, né? Não tem como ficar parado. Por quê? É o poder que a música tem. Você não falou assim, quando eu ouvir essa música, vou dançar, vou mexer. Não, você está ouvindo a música, você mexe com a cabecinha ali, né, e tal. É o poder que a música tem. Tem outros tipos de música que tem gente que até dorme ouvindo, estuda ouvindo, que, por exemplo, são as músicas clássicas, e tem outros tipos de música também, que quando a gente ouve, a mente fica perturbada, né? Como rock e tantos outros aí. Agora é o seguinte, tem muitas igrejas por aí, denominações, e talvez até a própria igreja adventista, tem usado a música para um fator que não deveria ser o ideal. Queridos, a música, quando usada para o bem, da maneira certa, ela é uma grande bênção. Mas se usada para a forma errada, ela pode ser uma tremenda maldição. Eu estava pesquisando no YouTube e eu vi vários. Mas teve um que mexeu comigo. Estava pesquisando no YouTube, assim, liturgias, né, formas de adoração. E aí eu não vou falar o nome da denominação para não ser antiético, né? Mas mexeu comigo. Como é que estava? O pastor ele estava à frente da igreja, estava aqui à frente da igreja, os bancos estavam, as cadeiras, a igreja não tinha banco, era cadeira. Então as cadeiras estavam todas postas assim dos lados, e ele fez uma fileira assim com os membros assim, ó, no corredor da igreja. Fez uma fileira. E ele estava com paletó na mão, certo? Ele estava com paletó na mão. E ele falou assim, ó, olha, irmãos, quando eu passar o paletó, eu vou passar o paletó na cabeça de vocês assim, ó. E quando eu passar o paletó, vocês vão ser tocados pelo Espírito Santo. E a banda estava aqui atrás dele, ó, prontinha. A banda estava aqui atrás. Queridos, é impressionante. Quando ele passou o paletó em cima da cabeça de todo mundo, sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou assim, ó, rodando, girando em círculos. Todo mundo ficou louco. 2 mulheres se bateram na igreja, caíram, ficaram lá caídas, outros tropeçando nelas. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que é isso que acontece quando o Espírito Santo toca o coração da gente? O detalhe é que a banda estava quietinha. Quando o pastor começou a passar o terno sobre a cabeça deles, eles começaram a tocar. Uma música animadíssima, animadíssima. Parecia forró, parecia assim, as músicas que a gente ouve aí nos bares, sabe? E todo mundo ficou dançando lá, rodando, todo mundo doido, ninguém sabia o que estava acontecendo. Queridos, olha, igreja não é palco de dança. Igreja é lugar para o culto racional a Deus. Tem que ter emoção também, claro, mas antes da emoção tem que vir a racionalidade. Eu não posso, as emoções não me podem levar à razão. É a razão que tem que me levar às emoções. Ok? Então a sua mente ela tem que estar saudável. Então a igreja, palco de igreja, não é palco de dança. Igreja é lugar culto, racional e sério a Deus. Agora eu fiquei pensando, se não houvesse banda, se não tivesse música, pode ter certeza, a maioria das pessoas não iam cair nisso. A maioria não ia cair. Mas quando a música foi tocada, meu filho, aí muitos caíram nisso. Agora, Nabucodonosor sabia disso. Nabucodonosor sabia do poder que a música tinha. Agora, você acha realmente que todos os povos que estavam ali, todos os povos queriam ajoelhar e adorar aquela imagem? Você acha? Com certeza não. Por quê? Porque a gente sabe como é política. A gente sabe. Os políticos não gostam deles mesmos. Pode ter certeza. Assim como tem muita gente que não gosta do Bolsonaro, não gosta do Lula, enfim e tal. Você acha que todos os povos ali gostavam do Nabucodonosor?
Pode ter certeza, tinha gente ali que falava, se eu tivesse no lugar da Nabucodonosor, eu seria um líder muito melhor que ele. Eu que devia estar ali. E tinha gente que não gostava de Nabucodonosor, pode ter certeza. Mas quando a música foi tocada, não sobrou um. Todos se curvaram. Todos. Então, muito cuidado com a música, ok? Que tipo de música você tem ouvido? É para você pensar, ok? Que tipo de música? Muito cuidado com isso. Então, seguinte. Então, quando ele tocou a música, todas as ações, todos os povos se curvaram. Porém, aconteceu algo que o Nabucodonosor não esperava. O que aconteceu? Continuemos a leitura aqui. Vamos lá. A partir do verso 8. Mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta. E o verso 8 diz assim: Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, não fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro, certo? E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados até a presença do rei. Paremos por aqui. Olha o que aconteceu então. Nabucodonosor ordenou que todos aqueles, ao ouvirem o som da música, se prostrassem. E todos se prostraram, todos. Porém, quando a música foi tocada e todos se prostraram, 3 homens, 3 rapazes permaneceram em pé. Quem são esses rapazes? A Bíblia diz: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens. Porém, a Bíblia me diz e nos dá a entender que Nabucodonosor não viu os 3 em pé. Foram os seus astrólogos ali que falaram para Nabucodonosor. É como se ele tivesse falado assim, ó: vem cá, Nabucodonosor, vem cá. Você não falou que era para todo mundo se curvar quando ouvisse a música? Falei, pois é. E quem não se curvasse era para ser lançado na cova na fornalha de fogo ardente, certo? Pois é. Então, tá vendo ali, ó? Há alguns homens judeus ali que você chamou eles para a província, né? Pois é. Olha, eles não se curvaram. Não adoraram, não se curvaram em imagem, nem adoram os seus deuses. E aí, o que a gente faz? Chama eles. Então, Nabucodonosor mandou chamar os 3 na presença dele. Na presença dele. Agora, a gente pode contar essa história e falar o seguinte: olha, interessante, né? História para criança. A gente conta essa história que, existiu 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram em pé, foram para a fornalha, saíram, está tudo certo. Queridos, mas eu gostaria que você pensasse se fosse você no lugar deles. E se fosse você no lugar deles? O que você faria? Será que você se curvaria como todos os outros? Ou você permaneceria em pé? Aí, se eu fizer essa pergunta, para todos responderem, talvez a maioria falar, não, eu ficaria em pé. Mas, assim como eu também fizer as perguntas para os alunos, interessante, né? Eu estava falando com os alunos sobre a história de Abraão, que Deus chamou para Abraão sair da terra de Ur e ir para uma terra que ele não sabia, né? Sim ou não é? Essa é a história de Abraão, ok? O começo da história dele. E Abraão era um cara rico, né? Tinha muitos bens. E eu falei a história para os alunos. Eu falei, imagine se você fosse bilionário aqui na Terra, se fosse o dono de uma empresa, só que Deus falasse para você, olha, abandona tudo que você tem e vai lá para, né, uma cidadezinha lá que ninguém te conhece. Você sairia? Tinha muitas crianças que falaram, né? Sairia. Só que quando eu falei, não, pensa direitinho. Você sairia? Aí muitos nãos vieram à tona, né? Muitos nãos. Então, o mesmo eu queria falar com você. Às vezes a gente fala da boca para fora. Iria. Mas, olha, realmente, se coloque no lugar deles. Imagina vocês 3 lá. Porque assim, ó, quando o rei chamou eles estavam quietinhos ali, ó, os 3 ali, como todos os outros. Todo mundo em pé. Todos. Só que quando o arauto começou a pregoar, começou a falar, né, o decreto em alta voz, eu fico pensando, a Bíblia não fala, ok? A Bíblia não fala. Mas eu, Stanley, eu acho que os 3 conversaram entre eles. Teve um diálogo entre os 3.
Por quê? Imagina a seguinte cena. Os três estão lá, bonitinhos em pé, e enquanto eles estão lá, está todo mundo em pé, está tudo certo. Agora, quando ele começa a dizer o decreto, que quem não adorar a estátua vai ser lançado na fornalha de fogo, aí eu acho que eles conversaram entre eles. Quem sabe, Sadraque olhou para Mesaque e falou o seguinte, cara, a gente vai ter que ajoelhar, e por essa eu não esperava. E aí, o que a gente faz? Ajoelha ou não ajoelha? Quem sabe Mesaque olhou para Sadraque e falou assim, e aí, cara, vamos ajoelhar? O que você acha? Porque se não ajoelhar, a gente vai para a fornalha. E eu não quero morrer queimado. O que a gente faz? Ajoelha ou não ajoelha? Mas quem sabe Abednego olhou para os dois e falou, que isso, gente? Vamos permanecer em pé, ué. A gente não serve esse Deus, a gente serve o nosso Deus. Vamos permanecer em pé, vamos ou não vamos? E os três decidiram ficar em pé. Você entende? Por isso que eu acho que existe um diálogo. Por quê? Imagine se Sadraque estava pensando assim, ó, vou ficar em pé. Mas e os dois não? Aí quando todo mundo se ajoelha, Sadraque em pé, os dois abaixo. E aí? Como é que faz? Ou se ele pensa ao contrário, eu vou ajoelhar, e os dois ficam em pé. Aí só Sadraque abaixo e os dois continuam em pé. Você entende? Por isso que eu acho que os três ali, houve um diálogo entre os três, e os três, eles confirmaram, vamos ficar em pé. Os três combinaram ali. Só existe uma maneira, aí você pode perguntar, não, mas se um deles quisesse ajoelhar, eles não teriam fé suficiente. Pois é, a única razão que eu vejo para os três não conversarem nada entre eles, no momento que eles estavam falando do decreto, é que, quando eles foram convidados para estar na inauguração da estátua, eles já bolaram antes, olha, se falar para a gente se ajoelhar, vão permanecer em pé? Então, se não houve realmente o diálogo entre os três, naquela hora, é o que eles já tinham combinado antes. Está dando para entender o raciocínio? Porque eles já tinham combinado antes. Agora, se não combinou, com certeza eles conversaram entre eles ali. Vão permanecer em pé? Vamos. E eles decidiram. O problema é que, quando eles ficaram em pé, apontaram o dedo para eles. Apontaram. Alá-ri, os três estão em pé. O que a gente faz? Chama eles. E aí o rei mandou chamar os três na presença dele. Agora, coloque-se no lugar dos três. Imagina você lá, você está todo mundo ajoelhado, você está em pé. E aí você vê lá apontando o dedo para você. O que você faz? E aí você vê os soldados vindo até você. O que você faz? E aí os soldados falam, olha, o rei está chamando vocês para ir lá. O que você faz? Queridos, trazendo isso para o dia de hoje, deixa eu fazer uma pergunta. O que você faz quando colocam você à prova? O que você responde? Ah, olha, tem isso, você está desempregado há um tempo? Estou desempregado. Que beleza. A gente tem aqui uma proposta de emprego para você. Puxa, que bênção. Pois você vai trabalhar 6 dias da semana. Ah, beleza, tem até um salário bom e tal. Beleza, quantos dias? Você vai trabalhar de segunda a sábado, tudo bem? E aí, o que você faz? Ah, estão me chamando para ir numa festa de aniversário. Meu amigo vai fazer aniversário. Oh, que beleza, pois é. Mas lá só tem bebida alcoólica. E meus amigos estão falando que se eu não beber, eu sou muito bobo. E aí, o que você faz? Às vezes eu fico pensando comigo mesmo. Quando os problemas vêm na nossa frente, quando as tentações vêm na nossa frente, às vezes eu fico pensando comigo mesmo. Onde é que foi parar essa fé que a gente tinha? Onde é que foi parar essa ousadia de falar não? De saber falar não? Porque tem gente que fala assim, ó, a liberdade, o livre-arbítrio, é você poder fazer o que você quiser, né? Você tá tudo liberado. Tem gente que acha que liberdade é isso. Tá tudo liberado, eu faço o que quiser da minha vida. Pois eu digo, liberdade para mim é o direito que eu tenho de dizer não. Livre-arbítrio é a escolha que você faz sem medo das consequências. É o livre-arbítrio. Você escolhe. Você escolhe. Deus não tira isso de você. Agora, liberdade é saber das consequências. E baseado nas consequências, eu posso dizer sim ou não. Sim ou não. Eles preferiam dizer não. E se você lembra, no começo do sermão, eu falei que a estátua que o rei Nabucodonosor fez aparece 10 vezes no capítulo 2. Lembra que eu falei? Pois é. A partir do verso 12, que é onde o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego aparece pela primeira vez, a partir do verso 12 até o verso 30, o nome deles aparece 13 vezes.
13. Por que tanta ênfase no nome dos 3? Porque o que eles fizeram foi algo tão grandioso que a gente não pode esquecer. E mais, a gente tem que levar isso para a nossa vida. Então, eles permaneceram e escolheram ficar em pé. O problema é que os soldados vieram e levaram os 3 até a presença do rei. E quando levaram até a presença do rei, houve um diálogo entre os 4. É interessante porque a Bíblia, o relato bíblico diz que os 3 não abriram a boca em momento algum. Eles não reclamaram quando os soldados vieram buscar eles, não abriram a boca quando eles foram lançados para a fornalha, eles não falaram nada enquanto eles estavam dentro da fornalha, não falaram nada depois que eles saíram da fornalha. Não, eles só abriram a boca para dar uma resposta para o rei. Só que antes da resposta, o rei falou alguma coisa para eles. E o que o rei falou? Acompanha comigo na leitura. Vamos lá. Verso 14 e verso 15. E a Bíblia diz o seguinte: disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, estejais prontos para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, pois isso será melhor para vocês. Mas se não adorardes, sereis lançados à mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Essa foi a pergunta do rei. Então, olha só o que ele falou. Olha toda a pressão que o rei está colocando em cima deles. Olha toda a pressão. Então, presta atenção. Como se não bastasse, o rei chamou os 3 até a presença deles. Então, eles estavam ali na frente do rei. Mas o rei poderia ficar calado e mandar eles para a fornalha? Poderia. Mas o rei deu mais uma chance. E o rei falou o seguinte: vem cá, ô Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Pois é. Foi de propósito que vocês não se ajoelharam, né? Porque a música foi tocada. Vocês ouviram a música? Pois é. Não sei se vocês ouviram. Pois é, eu toquei a música. Vocês não ajoelharam? Tudo bem. Eu vou dar mais uma chance. E aqui eu fico pensando que o rei foi aumentando o tom de voz, sabe? Foi aumentando. Então ele falou mais ou menos assim: olha, eu vou tocar a música de novo. E quando eu tocar a música de novo, vocês estejam prontos para adorar e se curvar aqui na minha frente perante a minha estátua, porque isso vai ser melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem e não se curvarem, na mesma hora eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente, e eu quero ver o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. E aí, o que você responde? Ele apertou você até o seu limite, te deu uma pressão tremenda. E aí, o que você responde? Os 3 deram uma resposta para o rei, uma resposta bem boa. Mas antes de olhar a resposta, tem umas coisinhas teológicas que eu queria mostrar para vocês. A primeira delas é qual? O rei fez uma pergunta: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Então vamos lá. Nabucodonosor, ele conhecia outros deuses da terra? Sim ou não? Vocês estão comigo, gente? Presta atenção aqui. Nabucodonosor conhecia outros reis da terra? Sim ou não? Com certeza ele conhecia. Por quê? Porque lá era um reino pagão. Então, nos reinos pagãos, tinham vários reis. Tinha o rei do sol, né? Tinha o deus da lua, das estrelas, né? Se bobear, tinha até o deus do banheiro. Então, tinha vários deuses lá, vários. Então, ele conhecia outros deuses, sem problema. Agora, será que aqui, Nabucodonosor, ele já conhecia o nosso Deus? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém que acha que não? Ou tem alguém que acha que sim? Quem acha que sim? Ele já conhecia o nosso Deus. Quem acha que não? Ele não conhecia. Pode ser sincero, gente. Então, o resto está em dúvida, então, né? Seguinte, se você lembrar da história, olha, o livro de Daniel, ele não está escrito numa ordem cronológica. Ou seja, não necessariamente o capítulo 4 aconteceu depois do capítulo 3. Não necessariamente. Agora, é o seguinte, vocês lembram que esse mesmo rei Nabucodonosor, ele teve um sonho perturbador? Vocês lembram disso? Lembram ou não lembram? Ele sonhou com uma estátua, certo? Cabeça de ouro, peito de prata, vocês lembram disso, certo? Quem ele chamou para interpretar o sonho? Daniel. Daniel interpretou ou não interpretou? Interpretou. O rei aceitou a interpretação? Sim ou não? Aceitou. Agora, detalhe. Olha o que ele disse, ok? Olha o que ele disse depois da interpretação do sonho. Volta uma página na sua Bíblia, o capítulo 2, verso 47.
capítulo 2, verso 47. E o texto diz o seguinte: respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Olha só, então o próprio Nabucodonosor reconhecendo que o nosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis. Então vou perguntar mais uma vez. Aqui, Nabucodonosor, já conhecia o nosso Deus, sim ou não? Com toda certeza. Mas mesmo conhecendo, ele teve a ousadia de falar: eu quero ver o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Mais uma vez mostrando o tamanho do orgulho que ele tinha. Ok? Mas não parou por aí. Se a gente volta para o capítulo 3, na metade do verso 15, ele diz o seguinte: pois será melhor para vocês, mas se não adorardes, sereis lançados na fornalha. Queridos, esse mais se não aqui, esse se não, aqui no hebraico, a gente chama de herá, aqui no hebraico. Esse herá, ele é uma ameaça tremenda que o rei está fazendo para eles. Ou seja, não tem para onde correr. Não tem. São duas opções. Ou você adora, ou você não adora. Se você não adorar, na mesma hora você vão para a fornalha. E não tem como escapar. Não tem para onde correr. Se adorar, tudo certo. Mas se não, se herá, você vai para a fornalha e não tem como escapar. Foi isso que o rei falou para eles. Ou seja, pressionou até o limite. Agora sim, a gente pode ver o que os três responderam para o rei. Qual foi a resposta? A Bíblia fala para a gente. Verso 16 até o 18. Olha o que eles falaram. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Se formos lançados à fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos, essa foi a resposta dos três. Mas eu não sei se você está acompanhando o raciocínio. O rei fez uma pergunta: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Eles responderam: o nosso Deus, a quem a gente serve, ele pode e vai nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não livrar, fica sabendo que não adoraremos a teus deuses. Queridos, esse senão, o mais senão, é o mesmo mais senão que o rei usou para ameaçar eles. É o mesmo herá, é a mesma palavra. Ou seja, eles estão respondendo o rei na mesma altura do rei. O rei falou o seguinte: olha, vocês vão se curvar, mas se não, se herá, vocês vão para a fornalha. Sabe o que eles responderam? Pois é, o nosso Deus pode nos livrar, mas se não, se herá, pode me fornalha que não tem problema. Mas eu não vou me curvar a teus deuses. Essa foi a resposta dos três. E aí eu fico pensando assim, nos dias de hoje, caramba, porque onde foi parar essa nossa ousadia? Onde foi parar essa nossa fé? Queridos, eu não estou falando aqui de probleminhas, eu estou falando de uma situação que você está frente à morte. Você vai morrer, cara. Você vai morrer ali, é teu último minuto de vida. Eles iam morrer, queridos, e não é uma morte assim, ó, vou te dar um tiro, acabou, vou arrancar a sua cabeça, que é uma morte rápida. Não, queridos, é morrer queimado. É morrer queimado. Coloca a sua mãozinha ali perto do fogo, você vai ver como dói. Agora, esteja dentro do fogo, você vai ver uma coisa. Queridos, isso aqui é uma das formas mais terríveis de serem mortas. Morrer queimado. E eles tiveram a ousadia de olhar para a morte e falar: pode vir. Se é para morrer queimado, eu vou. Mas eu vou permanecer fiel, meu Deus. E às vezes eu fico pensando comigo: poxa, às vezes se o carro quebra, a gente já olha para cima e fala: mas Senhor, por que é isso? Por que meu carro quebrou agora? Ah, se está difícil em casa, situação financeira e tal, estou com dinheiro. Mas Senhor, eu devolvo o dízimo, devolvo oferta e tal, o Senhor me deixa, né? Queridos, o que a gente está reclamando? Ah, se meu filho sai da igreja, meu filho saiu, o Senhor não está olhando para a minha família. Gente, para com isso. Se a gente fica reclamando, deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta séria. Se você ficar reclamando pelas coisas pequenas que acontecem na sua vida, como é que você vai enfrentar o tempo de angústia que está logo para vir? Como? Se a gente reclama se o carro quebrou, como é que eu posso olhar para a morte e falar: pode vir? Como?
Queridos, o que eu estou falando é uma coisa que vai acontecer. Essa história aqui, ela vai se repetir e está prestes a se repetir. Então, queridos, por favor, nós cantamos uma música aqui, fiel a toda prova. Prove isso. Prove isso. Seja fiel a toda prova. Não importa o problema, olha com os olhos da fé. Se eu tiver um problema, não tem problema. Meu Deus é maior que tudo. Se tiver um defeito, se tiver alguma coisa, não tem problema, que o meu Deus é o Deus dos impossíveis. É isso que você tem que falar. Não importa se está difícil. Agora, pense comigo. Se nesse mundo sempre vai ter sofrimento, sim ou não? Nesse mundo sempre vai ter tristeza? Sempre vai ter morte? Sempre vai ter dor, sim ou não? Sempre vai ter. Então, se tua vida está difícil, qual que é o problema? Se o teu ponto final não é aqui. Se está difícil aqui, qual que é o problema? Se a tua vida eterna não é aqui. Qual o problema? Jesus Cristo, ele foi perfeito, sim ou não? Foi ou não foi? Foi o maior exemplo, o maior ser humano, o mais exemplar. Ele devolvia o dízimo, dava oferta, era bondoso, gentil, amava as pessoas, não pecava. Pergunta, onde é que ele foi parar? Em 2 pedaços de madeira. Então, às vezes, a gente reclama que está difícil. Fique tranquilo. O teu ponto final não é aqui. O teu ponto final é a vida eterna. Então, o que importa se está difícil? Para mim, às vezes, morrer é lucro. Porque esse mundo está tão cheio de desgraça que eu não consigo, eu não tenho mais prazer de ficar aqui. Não tenho mais. Então, queridos, se está difícil, não tem problema. Deus está com você, é isso que importa. Ok? Então, essa foi a resposta dos 3. Eles responderam isso para o rei. Agora, o seguinte, o que aconteceu depois? O rei, como o rei é orgulhoso, depois dessa resposta, claro que ele vai ficar bravinho, né? Como ele é orgulhoso, recebeu um não, ele vai ficar bravinho. Então, o que aconteceu depois? Olha só, verso 19. Acompanhe comigo. O rei falou o seguinte, então. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava. E ordenou aos homens mais fortes do exército que estavam no exército que Abednego que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. Queridos, olha só o que aconteceu. O rei então ficou bravo com eles, ao ponto de falar assim, então não quero mais saber, vão para a fornalha os 3. Então, ele mandou então que os homens mais fortes do exército amarrassem e colocassem eles na fornalha. O relato bíblico me diz que os 3 caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. E às vezes a gente fica pensando, né, quando a gente vê em desenhos, em filmes, a gente pensa que os 3 estavam em pézinho ali, bonitinho, né? Não, eles caíram amarrados dentro da fornalha, então eles estavam no chão da fornalha, no chão. Agora, no momento exato, quando eu leio o texto, algumas dúvidas vêm na minha mente. Por que dúvidas? Dúvidas em relação a Nabucodonosor. Por quê? Vamos lá. Nabucodonosor tinha certeza que ia matar os 3, sim ou não? Tinha certeza absoluta. Ele deixou isso muito claro. Agora é o seguinte, se ele tinha tanta certeza que ia matar realmente os 3, o que as expressões dele, após a resposta dos 3, me fizeram ficar com dúvidas. Por exemplo, a primeira coisa que aconteceu depois da resposta, o que aconteceu? O semblante do rosto dele mudou. Primeira coisa, o semblante do rosto mudou. Querido, sinceramente, cá entre nós, se você tem certeza de uma coisa que vai acontecer, olha, o outro pode falar o que quiser para você, você vai permanecer tranquilo, sim ou não? Por exemplo, Jesus vai voltar a essa terra, vai ou não vai? Vai voltar a essa terra. Qualquer pessoa pode falar, Jesus não vai voltar, o que você vai fazer? Você vai entrar em desespero ou vai permanecer tranquilo? Tranquilo, porque você tem certeza que vai acontecer. Agora, se Nabucodonosor tinha tanta certeza, por que o rosto dele mudou? O semblante do rosto mudou. Para você estar bravo ao ponto de mudar o semblante, é porque passou do limite. Segunda coisa, ele mandou esquentar a fornalha quantas vezes mais?
7 vezes mais. Qual a necessidade? Né? Porque o fogo ia matar ele de qualquer jeito. Agora, se ele tinha tanta certeza, qual a necessidade de esquentar 7 vezes mais? Concorda comigo? Porque eu não estou falando de 2, 3, estou falando 7 vezes mais. Qual a necessidade? Né? Terceira coisa que aconteceu. Ele mandou os soldados mais fortes do exército. Eu fico com dúvida, certo? Porque a Bíblia não fala que Sadraque, Mesaque tinha lança, né? Que os braços eram fortes, eles comiam feijão, né? A Bíblia não fala isso, que tinham lança, espada, a Bíblia não fala. Então, qual a necessidade de chamar os homens mais fortes do exército? E por último, ele ainda mandou amarrar os 3. Aí eu fico, não, peraí. Então o rei não tinha certeza, certo? Porque se ele tinha tanta certeza, por que teve que acontecer tantas essas coisas, né? Para quê? Hoje eu sei a resposta. Porque eu fico com dúvida, por que aconteceu tudo isso se ele tinha tanta certeza? Sabe por quê? Porque Nabucodonosor, ele ficou com medo depois da resposta. Ele ficou com medo, porque os 3 responderam com tanta convicção que ele ficou com medo. Agora, sabe por que ele ficou com medo? Porque quando existir plena fé e dependência de Deus, não existirá nada e ninguém capaz de derrotar você. Nada e ninguém. Mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que depender e crer no seu Deus 100%. Os 3, eles dependiam de Deus 100%. E eles tinham certeza no Deus que eles serviam. Não, o nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas se não nos livrar, não tem problema. Queridos, eles dependiam 100% de Deus. E eles falaram com tanta autoridade, com tanta propriedade para o rei, que o rei ficou com medo ao ponto de fazer todas essas coisas. E o mesmo pode acontecer com você também. Se você crê em Deus de verdade, se você realmente depender dele, você pode às vezes tropeçar, mas a tua derrota nunca vai ser para sempre, porque quem está no time de Jesus sempre vai ter a vitória no final. Quem tem Deus realmente com você, quem leva e carrega Deus com você todos os dias, queridos, pode vir qualquer problema, a tua vida está baseada na rocha, e a rocha tem nome e se chama Jesus Cristo. Queridos, se você estiver no barco, se você estiver querendo controlar o barco, com certeza teu barco vai cair. Mas é interessante, todos os relatos bíblicos de que Jesus estava no barco, pode ter passado a maior tempestade, o barco não virou. Por quê? Porque quando Jesus está no barco, quando Jesus está no volante, quando Jesus é o capitão, o barco nunca vai naufragar. Nunca, nunca, queridos. Então, dependa 100% de Deus. Se o carro quebrou, se está ruim, se está difícil, o filho foi embora, se todas as coisas ruins estão acontecendo, dependa e creia em Deus, porque o teu Deus, ele é o Deus dos impossíveis. Creia nele e dependa, que a vitória vai ser certa na tua vida. Então, o que aconteceu depois? Olha só, antes de lermos o próximo relato bíblico, é interessante, porque vocês viram aqui que o rei mandou chamar os mais fortes do exército, sim ou não? Os mais fortes. Se você realmente acompanhou a leitura, você percebeu que os homens mais fortes do exército, eles morreram queimados quando chegaram perto da fornalha. Só chegaram pertinho, os mais fortes morreram queimados. Então, você imagina os mais fracos, né? Não ia ter nem como amarrar os 3, né? Então, vamos lá. O que aconteceu depois? Verso 24. Então, o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Mas disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se então os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem havia cheiro de fogo neles. Paremos por aqui. Olha o que aconteceu então. Cara, que história espetacular, fantástico. O rei então, quando lançou os 3 na fornalha de fogo, o rei Nabucodonosor, ele viu mais ou menos essa cena aqui. Mais ou menos a cena que ele viu foi essa. Se você se lembra, os 3 caíram amarrados à fornalha, certo? Eles caíram. Mas quando o rei olhou lá para dentro, os 3 já estavam como? Em pé, soltos, passeando na fornalha, lá dentro.
Ou seja, é como se ele dissesse, né? Poxa, né? Tá um forno aqui dentro, né? Tá, né? Cheio de fogo aqui dentro. Eles estão não, passeando, estamos aqui, ó. Talvez até um deles falou assim: e aí, tá quente aí fora? Aqui tá tranquilo, né? É interessante porque eles já estavam soltos em pé. Só que não foi só isso que o rei viu. Ele viu mais uma pessoa lá dentro. Ele viu o quarto. É interessante porque ele diz assim, ó, olha, o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Por que Nabucodonosor disse isso? Porque o quarto é tão lindo, é tão bonito, que a característica mais linda que ele pôde falar na hora que é semelhante ao filho dos deuses. Que foi a coisa mais linda que ele viu. Agora, uma coisa que talvez você não sabia. Muito provavelmente, só Nabucodonosor viu os quatro ali. Só Nabucodonosor viu Jesus ali dentro. Por quê? Se você olhar para o relato bíblico, ele falou assim, ó, cutucou assim os seus conselheiros e falou, vem cá, nós não lançamos 3 homens lá dentro? O que eles responderam para o rei? É verdade, ó rei. Mas sabe o que ele respondeu? Por que eu vejo 4? Você entende? Muito provavelmente, só Nabucodonosor viu Jesus ali. E mais uma coisa que talvez você não sabia. Os homens mais fortes morreram queimados só pelo calor do fogo, só por chegar perto. Agora, a Bíblia me diz que Nabucodonosor, ele chegou até a porta da fornalha e não morreu queimado. Por que Deus permitiu com que Nabucodonosor não morresse queimado ao chegar na porta da fornalha? Sabe, às vezes, quando o mal prevalece, e a gente não entende por quê? Pois é, Nabucodonosor, ele era um rei muito orgulhoso. Então, Deus permitiu com que ele tivesse esse tranco. Ele precisava chegar à porta da fornalha e olhar para Jesus. E ele precisava ver. Por quê? Porque ele precisava entender que quem mandava não era ele, mas quem manda é o Deus dos exércitos. É isso que ele precisava ver. Então, ele ficou tão espantado com aquela cena que ele falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam. E quando eles saíram, todos viram aquela cena. Todo mundo viu os 3 saindo do meio do fogo, sem nenhum dano, sem os mantos estarem queimados, nem cheiro de fogo havia neles, nem o fio da cabeça se queimou. Nem o fio. Quem é desbravador aqui? Tem desbravador aqui? Olha só, se a gente fica ali em volta do fogo, você fica 10 minutinhos só, tu volta para casa com o cheiro do fogo, é ou não é? E não tem Vênus que tira o fogo. Mas agora, eles estavam dentro da fornalha e nem cheiro de fogo havia neles. Queridos, é espetacular essa história. Agora, sabe o que a história me diz? Que não importa por onde eu ande, não importa se eu ande em lugares perigosos, não importa por onde eu vá, não importa se você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque Jesus vai estar lá com você. Não importa. Se você está no fogo, Jesus vai estar segurando a sua mão também. Agora é o seguinte, para encerrarmos essa história, o texto me diz, acaba o seguinte, verso 28. Então Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. É interessante porque o capítulo 3, ele começa com o decreto do rei, dizendo que qualquer um que não o adorasse seria lançado na fornalha de fogo. E o mesmo capítulo termina também com o decreto do rei, mas dizendo agora um decreto que diz que todo aquele que não adorar o nosso Deus seria despedaçado. Queridos, essa história é bonita ou não é? É linda ou não é? É linda. Mas, sinceramente, eu queria que você prestasse atenção nisso e com isso eu encerro. Se você não prestou atenção no sermão todo, preste atenção nesse detalhe agora, por favor. Essa história que eu falei para vocês, que a gente conhece, é uma história fantástica. Mas, sinceramente, eu não posso sair do Capão Redondo, vir até aqui e contar uma história que você já conhece. É muito pouco. É muito pouco. Por isso eu vim dizer uma coisa a mais para você.
e uma coisa séria e importante. Essa história que a gente viu, por mais linda que seja, ela está muito perto de acontecer de novo. Muito perto. Sabe por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viviam numa época onde reis se levantaram, obrigando a todo o povo, tribo, língua e nação se curvarem e adorarem esses deuses. Da mesma forma, está muito perto disso repetir nos nossos dias. Reis da terra vão se levantar em breve. Eles vão se levantar e vão espalhar a mensagem ao mundo, ordenando a todo o povo, tribo, língua e nação a se curvar perante esses deuses. E todo o povo ao redor de todo mundo se curvarão e obedecerão a esses deuses e a esses reis. Esses reis se levantarão e todos do povo, toda a terra, vão se curvar a esses reis e vão se curvar a esses deuses. Mas, sinceramente, o meu desejo é que você seja diferente e permaneça em pé. Esse é o meu desejo. Só que eu também, como pastor, um pastor que prega a verdade, eu preciso falar uma coisa séria com você. Se você realmente escolher ficar em pé, realmente vai ser difícil. Por quê? Porque talvez eles vão olhar você dentro de uma multidão. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permaneceram em pé, viram os três em pé. E talvez você escolher permanecer em pé, vão olhar para você também. E talvez vão apontar o dedo para você e falar, peraí, a gente não falou que era para eles se curvarem? Não falou que era para eles obedecerem? Por que eu estou vendo eles em pé? Por que eu estou vendo os jovens ali em pé? Por que eu estou vendo uma família, uma igreja que está em pé? Não falou que era para se curvar? Pois é, o que a gente faz? Chama eles. E talvez vão chamar você também, na presença desses reis. Vão chamar você e vão apertar até o seu limite. Vão fazer de tudo para desvirtuar você dos seus princípios. Vão fazer de tudo para você negar Jesus. Vão fazer de tudo para você desobedecer a lei. Vão fazer de tudo para você negar o sábado. Ah, que negócio de sábado é esse? O sábado não foi abolido? Agora é o domingo. E aí, o que você vai responder? Vão fazer de tudo para você negar Jesus. Olha, é sua última chance de vida. Sua última respiração. Nega Jesus na minha frente ou você morre. E aí, o que você responde? Qual que vai ser a sua decisão? Que decisão que você vai tomar? Não é para ser fiel a toda prova? Que decisão que você vai tomar? Queridos, não vivemos mais num tempo de brincadeira, de brincar de religião. Não vivemos num tempo mais de brincadeira, de estar aí, de curtir o mundo. Para com isso. O mundo está acabando. O mundo não presta mais. Não tem esperança mais aí fora. Não tem esperança. O mundo está uma desgraça aí fora. É filho matando pai, pai matando filho, é mãe esquartejando e não sei o quê. Está uma desgraça aí fora. Mãe jogando filho no lixo. Está uma desgraça aí fora. E você quer ficar aqui? Você quer ficar aqui? É esse mundinho que você quer ficar? Para quem crê em Jesus, esse mundo não é o ponto final. Esse mundo é uma vírgula. Porque quem tem Jesus vai ter vida eterna. Parou de brincar já, queridos. Agora o negócio é sério. Entrega a vida a Jesus enquanto você pode achar. Volte para Jesus enquanto ainda é tempo. Porque Jesus está dando muitas oportunidades para você voltar para Ele. Só que em detalhe, você não sabe qual vai ser a última oportunidade. Hoje pode ser seu último dia de vida. Hoje pode ser meu último dia de vida. E se eu não estiver do lado de Jesus, eu vou estar perdido para sempre. Então entrega a vida a Jesus, seja fiel a Ele até a morte. Entenda, enquanto uma multidão está ajoelhada, está curvada, a Bíblia me ordena ser diferente e permanecer em pé. Se milhões de pessoas estão curvadas, seja diferente, levanta a bandeira de Cristo e permaneça em pé. Seja o exemplo para eles. Permaneça firme nos caminhos de Deus, por mais doloroso, por mais difícil que seja. O caminho que leva à salvação é estreito, é apertado, é difícil, mas no final do caminho é Jesus que vai estar lá para te dar um abraço. É Jesus que vai estar lá. Então seja fiel, queridos. Sejam fiéis a Deus e às leis de Deus. Obedeça. Não obedeça por medo. Não obedeça por pensar, se eu não obedecer eu vou para o inferno. Não. Obedeça se você ama realmente a Jesus. Mas só se você ama. Porque se você não ama Jesus, não precisa obedecer não, viu? Se você não ama Jesus, pode deixar os mandamentos para lá. Só obedeça se você o ama. Queridos, eu encerro esse sermão contando o texto que está no livro de Apocalipse,
que diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Sabe por que vale a pena permanecer em pé? Sabe por que vale a pena permanecer firme? Porque um dia você também vai estar em pé, não perante a meros reis, mas você vai estar em pé perante o Cordeiro de Deus. E um detalhe que eu esqueci de falar, mas eu preciso falar para você. A partir do momento que o povo de Deus for selado, exatamente no tempo do decreto dominical, a partir do momento que você escolher obedecer a Deus, você vai ser selado. O que é selado? Você vai ser protegido por Deus. Ou seja, a partir do momento que você escolher, pode acontecer tudo. Deus não vai permitir um mal acontecer a você. Da mesma forma como Sadraque, Mesaque e Abednego foram poupados, você também será poupado. Então não precisa temer, porque quem está com Deus tem tudo na vida. Ok, queridos? Então lembre-se, seja fiel, fiel até a morte, porque a Bíblia me diz que aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Então persevere. Nós vamos cantar uma última música, que eu repito a música, que é fiel a toda prova. Vamos cantar de novo, mas vamos cantar com uma outra visão, com coração, com tudo isso que você viu e aprendeu hoje. Lembre-se que realmente temos que ser fiéis a toda prova. Não importa se está difícil, não importa se a vida está complicada. Permaneça fiel e permaneça firme em Deus. Convido você a se levantar e vamos cantar juntos. Fiel a toda prova. Nos desafios deste meu viver, para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São todas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas, sei que está meu Pai. Seja fiel a toda prova. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia iluminou o meu coração. Não importa se está difícil, não importa se está tenebroso, confie em Deus que Ele vai dar a vitória para você. Posso triunfar, com isso eu tenho que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar e seu poder do alto vem me
Querido Pai, obrigado por este sábado, por esta manhã, onde tivemos a oportunidade de estudar e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque hoje nós estudamos e revimos uma história da qual tanto tempo atrás ela aconteceu, mas que ela faz tanto sentido para nós nos dias de hoje. Estudamos uma história do qual 3 rapazes tiveram a morte frente a eles. Tiveram a morte e é decisão de escolha, obedecer ou não obedecer a Deus. Eles fizeram uma escolha de obedecer, de ser fiel a Ti. E eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo. Mas como vimos, uma das histórias mais espetaculares da Bíblia, vimos que nós não precisamos temer, porque Jesus vai estar dentro do fogo com a gente também. Não importa por onde nós passarmos, Deus sempre vai estar do nosso lado. Deus sempre vai estar segurando a nossa mão. E se está difícil na vida de alguém hoje, Pai, se pessoas pensam talvez até em desistir, que o Senhor nos ajude. Aumente nossa fé em Ti, Pai, para que possamos suportar qualquer batalha e qualquer problema que venha assolar a nossa vida. E que, através do nosso exemplo de fidelidade, as outras pessoas vejam um Deus que pode ser o Deus dos impossíveis, o Deus que pode livrar-nos até quando o perigo pode ser a morte. Que o Senhor nos ajude, Pai, permanecemos firmes no Teu caminho, para que mesmo quando vier os maiores problemas, nós então possamos perseverar e herdar a vida eterna no final. Que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe cada pessoa que está aqui e aquelas que também estão nos ouvindo. Que o Seu Santo Espírito nos abençoe e nos acompanhe e que esta mensagem nunca saia da nossa mente e do nosso coração. A mensagem de que vai ficar mais difícil, mas quem estiver no time de Jesus vai sobreviver e vai ter a vida eterna. Que o Senhor nos dê a Tua paz e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo sábado, Deus abençoe, e eu estarei lá embaixo para cumprimentar os irmãos.